Um caminhoneiro morreu em um grave acidente na rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. O veículo bateu na estrutura de um viaduto que fica na região sul da cidade. A cabine ficou completamente destruída. Quem vai trazer informações ao vivo sobre esse caso para a gente é a Mônica Arruda, né, Mônica? Boa tarde para você. Oi, Leandro, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, nós estamos aqui onde aconteceu o acidente e o trânsito continua parcialmente interditado nos dois sentidos aqui da rodovia dos Tamoios. Esse é o quilômetro 4,5 e fica aqui em São José dos Campos. Tanto o sentido São José dos Campos quanto o sentido contrário estão fluindo em apenas uma faixa. E aí os motoristas precisam colaborar, reduzir a velocidade neste trecho. Isso porque nesse momento, Leandro, ainda acontece a operação de retirada da carreta que se envolveu nesse acidente. Logo ali à frente, a gente vê que a carroceria dela está sendo retirada, né? Na verdade, a equipe precisa cortar algumas partes para poder o guincho levá-la daqui. Eles colocaram, inclusive, a carreta aqui no canteiro central. Aliás, só para a gente entender, Leandro, como que foi a dinâmica desse acidente, né? A carreta vinha no sentido São José dos Campos e ela saiu da pista e atravessou aqui, olha, alcançou o canteiro central. A gente pode ver as marcas aí no chão do gramado, dos pneus, e atingiu, bateu de frente com a pilastra do viaduto que passa aqui pela região. Além disso, ela também bateu contra essa mureta de proteção. Paulo Rios mostra aqui pra gente, inclusive, por isso que o concreto estava desse outro lado aqui, olha, do asfalto. E foi exatamente por conta disso que na hora, Leandro, passava um motociclista, ele não conseguiu frear a tempo porque o concreto estava tudo aqui no asfalto, tá? Que agora as equipes já estão fazendo a limpeza, retiraram, né, bastante parte aí dos destroços e também do concreto. E aí esse motociclista não conseguiu desviar a tempo, ele acabou caindo aqui na via onde nós estamos e ele foi levado com ferimentos para o hospital da Vila Industrial. Já o motorista da carreta, ele ficou gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos. Agora a gente mostra aí para vocês a parte da frente da carreta, aqui no chão ainda alguns destroços dela. Ela já foi guinchada e olha só como que ficou bastante danificada. Realmente uma batida, né, de alto impacto. Claro que a gente também tem imagens aí do momento do acidente. Esse acidente a gente lembra, né, o telespectador, que aconteceu nas primeiras horas da manhã. Olha só a cabine onde estava, né, o condutor da carreta ficou realmente muito destruída. Infelizmente, esse homem de 44 anos não resistiu. E a gente ainda percebe aqui, ó, o Paulinho até fez uma observação que ainda há diesel, tá, vazando aqui do tanque de combustível desse veículo. E aí esse homem de 44 anos, então, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ele morreu aqui no local. Como eu disse, esse acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã e, claro, causou um congestionamento muito grande aqui na região, né? Foi mais de 5 quilômetros de congestionamento. A rodovia só foi liberada parcialmente cerca de 3 horas depois do acidente, ou seja, por volta de 8 horas da manhã. E daí os motoristas, principalmente que vinham no sentido litoral, precisaram de arrumar algum desvio e aí tem uma alça de acesso ao bairro da região sudeste de São José dos Campos, que foi possível. Já os motoristas que estavam aqui no sentido São José dos Campos tiveram que esperar bastante, porque realmente não tinha nesse trecho uma alça de acesso ao bairro. A Polícia Rodoviária Estadual está presente aqui no local, fazendo a interdição, sinalizando, né, para os carros. Ainda não há uma previsão de quando a via vai ser liberada, né? Como a gente mostra aqui para vocês, ainda falta muito trabalho, né, para esse caminhão poder ser levado daqui. A pista, como a gente mostrou, já está sendo realmente limpa, né, pelas equipes, né? Mas, como eu disse, sem previsão da via ficar totalmente liberada ao tráfego. Eu volto com você, Leandro.
viu, Mônica, pelas informações. A gente vai vendo aí as imagens do nosso Paulinho Rios, né? Nesse local, rodovia dos Tamoios, né? Para quem deve estar se perguntando aí que trecho foi bem para quem está voltando, né? De Caraguatatuba, e aí você passou ali pela entrada do Putim, você vai subindo aquela ladeira, e aí você tem uma curva, né? E aí que você já consegue enxergar mais a cidade, consegue enxergar ali o satélite também. E aí o motorista acaba perdendo o controle e bate, portanto, ali nessa pilastra desse viaduto, perde completamente o controle. Era madrugada, não se sabe ainda o que motivou esse acidente, se ele cochilou no volante, se o caminhão deu algum problema, essa Scania, não se sabe ainda, tudo isso vai ser esclarecido. Muitas imagens, né, foram divulgadas aí, enfim, e mostram o exato momento aí logo após o acidente, né, para ser mais preciso, 1h mais 9 minutos. Infelizmente, nós tivemos uma pessoa que morreu. Estava conversando agora há pouco, inclusive, com uma parente deste homem. E aqui eu tenho a identificação dele para vocês, porque muita gente se pergunta, e eu acho que é importante também, porque, como eu digo, né, todo acidente com óbito, você tem uma vítima. Com todo acidente que tem uma pessoa que morreu, infelizmente é uma família enlutada. E a vítima fatal é o Geneval Antônio da Silva Júnior. Então é Geneval Antônio da Silva Júnior, 44 anos. Ele acabou morrendo nesse grave acidente aí hoje, logo cedo, aqui em São José dos Campos. Pelas informações que eu tenho, inclusive dessa familiar dele, o Geneval morava na cidade de Jacareí. Pelas informações que eu obtive aí com base nesses depoimentos de alguns familiares, o Geneval estava trabalhando, mas ele morava na cidade de Jacareí. Não há informações ainda sobre velório e também o sepultamento do Geneval. Nossos sentimentos aí aos familiares dele.